graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para você e seja bem-vindo a este canal. Que o Senhor continue falando ao seu coração, através desse canal, que o Espírito Santo venha nos despertar para a sua real necessidade, porque o Espírito Santo, ele tem uma missão aqui na terra, é nos encher de Deus, é nos encher da presença do Senhor, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou enviar um Consolador. Então, uma das missões do Espírito Santo é habitar em nós, é fazer de nós a sua casa, a sua morada, amém? Então, o Senhor tem reservado para você, tem reservado para sua casa bênçãos sem medidas. E às vezes só necessitamos nos dispor para receber a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Pare de viver a sua vontade e continue, ou volte, ou a partir de hoje, toma a decisão de viver a vontade de Deus, amém? Nunca esqueça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Então, quero te convidar a fazer uma oração, colocar diante de Deus o nosso coração. Como estamos hoje? O que necessitamos? O Senhor pergunta a você, o que você precisa hoje? O que você necessita hoje? O Senhor está perguntando para você hoje. O Senhor te diz nessa hora, pede-me e te darei as nações por herança. O Senhor te diz, vinde a mim, tu que estás cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Senhor diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Apresentai-vos, diz o Senhor, apresentai-vos as vossas petições diante de mim. Tantas coisas o Senhor tem falado e temos esquecido às vezes, mas hoje é um dia de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança é a palavra de Deus, é o que está escrito para mim e sobre mim. Amém? Então, te convido a fazer essa oração. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, pela tua vontade, pelo teu amor, Senhor. Flui como rio, Senhor, nesta manhã, neste devocional. Flui, Senhor, o teu Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito, ó Senhor, falando aos corações, Tu sabe como tem sido tão difícil hoje, ó Senhor, parar para ter um devocional, um tempo a sós contigo, mas Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz, me ajuda a concentrar-me com a tua palavra, Senhor, a estar, ó Deus, ligada ao teu Espírito. Ajuda-me, Senhor, pois eu preciso ouvir a tua voz, preciso ouvir a tua direção, Senhor, preciso ouvir os teus conselhos neste dia. Endireita os caminhos tortuosos da minha vida. Ó Senhor, flui em mim rios de água viva, Senhor, que essas águas que estão paradas, ó Senhor, comece hoje movimentar pelo poder do teu Espírito Santo em mim, Senhor. Amém, Senhor, amém. Glórias a ti, Jesus, glórias e honra a ti, Senhor. E hoje o nosso devocional tem assim como título 3 coisas que todo cristão precisa fazer. 3 coisas. E uma das é orar. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses diz, orem continuamente. Precisamos orar. Não somente agora no devocional, não somente à noite, não somente
pela manhã, pela tarde, ou reservar somente um tempinho. Um tempinho com Deus é muito bom, aquele horário como o nosso devocional, mas é tão essencial que a gente, ao sair do devocional, a gente continue em espírito de oração. Cozinhando, a gente vai estar ligada com o Espírito Santo. Vai lavar os pratos, ligada com o Espírito Santo em oração. Lembre daquela amiga, daquele amigo, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, enfim. Ore por alguém, abençoe alguém. Mesmo você varrendo a casa, ore ao Senhor. Temos que deixar de sermos religiosos e buscar realmente o essencial do Evangelho, é ter intimidade com Deus. Não somente naquele tempinho, porque aquele tempinho só, não é isso só que Deus tem para nós, né? O Senhor quer viver conosco, quer agir através de cada um de nós, todo o tempo. E orar é ter comunicação, é falar, é também ouvir. A oração não é somente falar, mas é ouvir. A oração é comunicação. E a comunicação só existe quando um fala e o outro escuta. Quando um escuta, o outro fala. É assim a comunicação, né? Não sei se você tem um amigo, um colega, não sei, alguém assim, que não tem paciência de ouvir, que fala, quando chega a sua vez, corta você, não deixa você se expressar, se comunicar, e você não gosta muito, né? E, bom, esse tipo de comunicação não é agradável, mas a comunicação que nós temos com Deus é a comunicação não somente de você falar, não somente, né? Você pode falar, mas você também precisa parar e ouvir. Comunicação entre duas pessoas. Enquanto um fala, o outro escuta. Amém? Então, faça do seu dia um dia de oração. Reserve sim um tempinho, né? De estar ajoelhada, pedindo ao Senhor, né? Mas se você precisar ir ao supermercado, vai em espírito de oração, vai orando ao Senhor, não se desconecte de Deus, porque você vai fazer alguma coisa. Esse aqui é o que fala o versículo. Orem continuamente. Ou seja, não só reserve um tempo, como, né, diariamente. Todo o tempo. E o tempo todo. Em oração, em espírito de oração. Amém? E outra coisa que todo cristão tem que fazer é ler a Bíblia. Muito bem. Ler a Bíblia. Primeiro Timóteo. Já tô com o espanhol. Ai, Jesus. Vamos, voltando. Falha nossa. Bom, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, a leitura da Bíblia é dedicação. A leitura da Bíblia, a gente tem que se dedicar a ler a palavra de Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você leu completamente a Bíblia? Quantas vezes você se dedicou a ler? Não é somente até a minha chegada, dedique-se à leitura. Não é isso. Dedicar. O que ele quer dizer com isso? O que eu devo fazer? Meditar, né? E como vou fazer isso? Eu já sei. Vou reservar, né, aquele tempinho que só é para ler a palavra de Deus. Eu vou hoje começar a partir de hoje. Não vou esperar
chegar o novo ano para tomar uma nova decisão. A partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Eu quero ler toda a Bíblia e hoje eu vou ler a Bíblia. Tomar decisão, né? E ser dedicado a essa decisão da leitura da palavra. É necessário. Se a gente não lê a Bíblia, como que a gente vai conhecer as verdades de Deus? Se a gente não ouvir a leitura da palavra, né? Tem gente que não sabe ler, mas pode ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós não temos muitas desculpas, não. Porque temos aí a internet. Eu tô limpando a minha casa. Vou colocar aqui a Bíblia para ouvir, né? Através da plataforma do YouTube, eu quero ouvir a Bíblia. Existe assim, eu faço assim para vencer alguns momentos assim complicados, de não ter muito tempo e tem que lutar contra isso e se dedicar à palavra de Deus. Como você vai saber sobre o Pai se você não lê a palavra do Pai? Como você vai saber, como você vai se formar, vou dar um exemplo, como a gente vai se formar, né? E aquela sonhada profissão, se a gente não para e se dedica, se a gente não para e lê. Então, como que a gente vai ser realmente forte na palavra de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus? Então, é tempo realmente de dedicar-se à palavra de Deus, amém? E a terceira prática, a terceira coisa que necessitamos, na verdade, é algo prático, é praticar a palavra de Deus, né? Não é só se encher de conhecimento e ficar aí solto no ar todo o conhecimento que a gente tem, porque a gente não está praticando. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que é necessário. Uma coisa puxa a outra, uma coisa é ligada à outra, né? Se eu me dedico à palavra de Deus, eu sei o que está escrito na palavra de Deus. Sabendo disso, eu tenho que praticar o que está escrito. Amém? E para defender, né, essa terceira coisa, se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha só. Então, é porque eu já leio, eu já sei tudo. Não tem gente assim, né? Ai, que não seja... que eu não seja, Senhor, e que se eu estiver nesse lugarzinho, me tira logo daí, porque Jesus me ajuda. Esse lugar é muito perigoso. Não tem pessoas assim, né? Ai, é que eu sei, é que eu faço, mas na prática você diz, a boca parece cristã, mas as práticas não são cristãs. Não é assim? Pois é, que o Senhor nos ajude. Diz também, versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tá vendo? Precisamos praticar a palavra do Senhor. Sejamos praticantes da palavra do Senhor, amém? Se o Senhor fala que é necessário perdoar, vamos perdoar. Se o Senhor fala, meu Deus, não é fácil não, a vida cristã com o Espírito Santo se torna fácil, por isso que o Espírito Santo veio para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos ajudar realmente a cumprir a palavra. Porque imagine alguém ferir você, bater no seu rosto e você ter que dar o outro. É fácil? Não, mas com o Espírito podemos, com o Espírito Santo podemos. É fácil orar pelos seus inimigos? Alguém que foi falso com você,
Alguém que te traiu, você ainda abençoar. Não é orar, Senhor, mata aquele homem, mata aquela mulher. Não. Abençoar, orar. Abençoar. É fácil? Não. Mas o Espírito Santo nos dá força para praticar a palavra do Senhor. Não existe segredo, né, para uma vida verdadeira, uma vida cristã verdadeira, que não seja começando por este caminho. Orar, né, ler a Bíblia e praticar a palavra. Amém? Então, assim, espero que você tenha recebido do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor e vamos, nós podemos. Sozinho não podemos. Mas com o Espírito Santo, que já foi enviado, que já está em nós, podemos perdoar. Podemos abençoar os nossos inimigos. Podemos superar a traição. Podemos em Cristo. Amém? Que você receba a força do Espírito Santo para praticar aquilo que está escrito. Amém? Senhor Jesus, obrigada por este dia. Que o teu Espírito Santo nos dê força para praticar a tua palavra, porque realmente com as nossas forças não podemos, não. Mas temos o teu Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina e que nos leva a este nível, Senhor, de praticar a tua palavra. Não somente ler a tua palavra, não somente saber o que está escrito, mas praticar. É isso que nós queremos neste dia. Praticar a tua palavra. É isso que queremos, Senhor. Obrigada, Deus. Eu abençoo o meu irmão, a casa. Oh Deus, seja abençoado pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Não podemos fazer nada sem ti. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda neste dia. Amém. Amém. Um abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Amém. Amém.